Glória a Deus, estamos mais uma vez no nosso canal missionário. Dessa vez, um tributo ao meu querido pastor. Eu sou a missionária Leila, missionária pastora em campo missionário, como você quiser me chamar, Leilira. Eu estou hoje com um desejo fervoroso no meu coração de fazer por primeira vez um tributo bem merecido ao nosso querido pastor Daxon Lira, que foi um grande pregador do Brasil e o qual nos deixou um grande legado. A Igreja Batista Vale de Bênção, que leva o seu nome, Ministério Pastor Daxon Lira. E para isso, né, hoje, 25 de fevereiro de 2024, se completando 9 anos da sua partida para estar no repouso com o Pai, essa saudosa lembrança dele. Eu fiquei refletindo esses dias, né, ao respeito da trajetória dele. Ah, estava meditando em Eclesiastes, capítulo 7, que fala a respeito do coração, versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Fazendo referência à questão do momento do luto, como traz reflexão para a gente, a oportunidade que nós temos de refletir ao respeito da vida, da morte, ao respeito das coisas que a gente realiza, das coisas que a gente deixa, né, como registro. Como é que você gostaria de ser lembrado? Hoje, uma das coisas que eu gostaria muito é de te animar a você a se inspirar, a você ser um melhor discípulo possível para o seu pastor. Que você possa ser aquele que faz a diferença, aquele que cuida, que honra, que conhece, que está perto, que compartilha alegrias e lágrimas, aquele que realmente está presente. Eu faço isso hoje porque, depois de muitos anos, né, inclusive no processo da partida do nosso querido pastor, eu fiquei sempre meditando na questão da trajetória dele, das perseguições também que sofreu, como todo servo de Deus, né? Já a palavra nos adverte a respeito de que foram perseguidos os profetas antes de nós, como é que a gente pensava, né? Tipo, hello, vai ser assim até o final, até Jesus voltar. Mas algo ficou assim no meu coração com respeito, principalmente ao processo da partida, que nesse processo de luto, de dor, né, de muita dor, e principalmente da família, a gente tem que ouvir, inclusive dos médios, porque ele é uma pessoa muito conhecida, né? Para quem não sabe, talvez muitos dos que seguem meu canal não conheçam, né, o nome dele, mas ele era uma pessoa muito conhecida, uma referência dos pregadores do Brasil, e eu vou trazer falas na minha pesquisa que eu realizei na internet, que eu coletei em alguns livros, ao respeito das falas de grandes pastores do Brasil, se referindo a ele, né? E, e alguns registros que eu fiz, mas o que mais me motivou a fazer este tributo, esta homenagem a ele, depois de tanto tempo, principalmente neste ano, que para nós, como Vale de Bênção, é um ano da gratidão, um ano muito especial, um ano da gratidão, onde nós estamos, além de aprender a ser gratos, a fazer da gratidão um estilo de vida, conhecendo os benefícios dela, o que ela traz para nós, nós estamos colocando em prática, estamos com metas na nossa igreja de estar colocando em prática para poder realmente viver essa vida de gratidão, né? A palavra nos ensina ao respeito dessa vida, e o versículo do ano, né? Em tudo dai graças, né? Em tudo. E, e quando eu comecei a preparar esse tributo, eu pensei nessa. Eu me lembrei primeiro dessa questão, ou desse processo de partida dele, que foi debaixo de. Até o dia da morte, né? Até o dia ou o processo do luto. Também tempo de perseguição, de difamações, né?
E a gente percebendo e acompanhando essa questão de você ver, inclusive, que as pessoas levavam mais em conta, né? Uma vida, uma trajetória, um exemplo de vida, de sacrifício, de entrega, de renúncias, reduzidos à fala de um delinquente, né? Própria pessoa que o matou, né? E aquilo foi espalhado nas redes, e aquilo se tomou como verdade. E tantas outras coisas que às vezes essas pessoas, nós vimos, inclusive, ah, recebemos, né, feedback de pessoas que a gente não imaginava, né? E eu pensei muito nessas coisas, eu por anos fiquei meditando, e sempre houve no meu coração o desejo de eu falar ao respeito dele, de eu dar a minha versão do meu pastor. Acho que depois da família, né, na vida de um pastor, a, uma ovelha, um discípulo, né? Um discípulo mais do que uma ovelha, que às vezes a ovelha tem um relacionamento bem superficial, mas um discípulo, convém que um discípulo ou é bem apropriado ou realmente terá mais propriedade para falar, né? E é isso que eu quero fazer. Eu quero dar a minha versão a, das minhas vivências, das minhas experiências com o meu pastor, dos meus aprendizados, da admiração, da inspiração que ele foi para mim. E eu queria começar esse tributo, ahn, falando ao respeito justamente da primeira experiência que eu tive sem conhecê-lo, sem conhecê-lo. A pessoa do pastor Daxon Lira foi apresentada para mim pelo próprio Deus. Isso marcou de forma profunda e radical. E acho que por isso muitas pessoas não entendem também a forma que eu tive de, de servir ao Senhor ao lado do pastor Darson e de honrá-lo, de fazer questão de agradá-lo, às vezes com, com pequenas coisas, né? No dia a dia, com pequenas atenções, quando eu chegava na igreja, como, por exemplo, esperar descer do carro para segurar o paletó e a Bíblia e acompanhá-lo para ele ficar com as mãos livres e poder cumprimentar as pessoas. Esse tipo de coisas, né? Eu fazia questão. E não era para aparecer, não era porque tivesse algum interesse. Me lembro que teve falações até de que eu tivesse algum interesse, né, com ele. Aí eu pensava, se é mulher, é porque está querendo o homem. E se é homem, é porque é homossexual. Sempre vai ter gente para falar, sempre vai ter. E se não for interesse sexual, vai ser interesse de cargos, né? Tem pessoas que fazem isso, é verdade, eu sei que existe isso. Ah, mas o meu maior interesse é passar para você o que aprendi com ele. Uma das coisas que marcaram a minha vida, sendo discipulada por ele de perto, foi a honra, o princípio de honra. Eu vi o pastor Daxon Lira honrando inúmeras pessoas, vivendo isso como um estilo de vida. Isso foi totalmente marcante para mim, foi totalmente ah, impactante, né? Eu ver da forma em que ele tratava as pessoas e fazia questão de se envolver com o mundo delas ou de conhecer o mundo delas para poder, inclusive, ter um diálogo mais amplo, né? Eu me lembro quando ele me conheceu, quando a gente teve a primeira conversa, né, que nós sentamos, porque eu conheci ele a primeira vez num evento, né, no meio da multidão, mas quando eu tive a primeira conversa com ele, que ele chegou para sentar conversar comigo, conhecendo a história da Argentina, aquilo foi uau, né? E isso definia ele, né? Esse era o Daxon Lira, aquele que se importava com o outro, fazia questão de honrar, de conhecer, de estar presente, né? Ele era fantástico. E, e a maior curiosidade, justamente, que eu tive depois que Deus falou comigo, foi justamente de saber quem é esse
que me foi apresentado pelo próprio Deus, né? Então, a, a primeira fala que eu escuto do próprio Deus, eu estava no meu propósito pessoal, buscando mais de Deus, questionando muitas coisas que eu via, né, do mundo cristão, as típicas hipocrisias dos fariseus que estão em todas as épocas, em todas as gerações, né? E, e aquilo confrontava a minha fé e me fazia questionar muita coisa e me decepcionava demais também. E eu me lembro que eu comecei a desabafar numa madrugada, nesse propósito que eu estava já havia 7 meses, e eu vejo na televisão um escândalo, né, mundial de um casal de pastores que tinha passado com dinheiro escondido, enfim. E aquilo foi motivo de deboche para os jornais em geral. A gente sabe que o mundo aproveita cada vacilo da gente para cair, né? Cair em cima com todo o armamento possível, né? Para deixar a moral do cristão ou do próprio Deus lá embaixo, né? Que diante do mundo é isso. Mas aquilo, eu era muito inexperiente na fé ainda, e eu me lembro que aquilo acabou comigo. Eu quebrei num choro angustiante, desesperador. Eu me lembro que eu andava pela minha casa falando com Deus, não é possível que não tenha ninguém nessa terra que faça diferença, que não tenha ninguém que não faça a tua obra de forma decente, não é possível, meu Deus, o que está acontecendo? Pai, eu falando, né? Eu me lembro que o meu quarto resplandeceu, né? Eu estava com a minha casa em escuridão, só com a luz do computador, tocando louvores enquanto eu orava. E eu me lembro que o meu quarto foi tomado daquele resplandor da glória de Deus. Uau! E eu sinto o peso daquela glória e eu caio totalmente espalhada no chão, sem condição de me erguer, sentindo aquele peso, mas aquele êxtase daquela presença, daquela glória que pela primeira vez eu estava vivenciando de forma tão nítida, tão palpável, tão viva, né? E imediatamente a minha caída ao chão, eu escuto a voz de Deus de forma audível, do mesmo jeito que você está me ouvindo falar agora. E ele disse para mim: eu levantei um servo meu nessa terra para fazer a diferença. Aquilo ficou marcado a fogo em mim. E eu sabia que essa era a minha resposta do meu propósito. Eu sabia que Deus ia me levar aonde esse servo estava. E dias depois eu fui convidada para conhecer a Vale de Bênção, a nossa querida igreja, a qual congrego até hoje, desde o ano 2006, né? E eu me lembro que chegando na igreja, a placa da Vale, né? Ela vem em 3D para mim, chega até uma certa distância, imediatamente depois do nome da igreja é o nome do pastor que vem embaixo, né? Ela está dizendo assim, Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Daxon Lira. Então, vem o nome da igreja na minha direção e o nome do pastor sobressai ainda mais um pouco quando esse nome se destaca naquela visão e eu entendi que era ele, aquela pessoa que Deus estava falando, né? Aquele homem que ele levantou para fazer a diferença na terra. Durante muitos anos, na minha caminhada com o Senhor, após esse evento, aconteceram vários fatos e alguns deles houve difamações ao respeito do nome do meu pastor e eu me lembro que eu angustiada, eu ia orar, eu ia interceder por ele, fui uma fervente intercessora dele e da sua família e eu me lembro que eu aprendi a sempre dar cobertura aos meus pastores. E eu não ia fazer diferente com o meu pastor fundador, né? Com o meu pastor presidente na época. Eu me lembro que quando vinham calúnias das pessoas com o nome dele, eu ficava angustiada e eu corria logo para orar, para interceder, para perguntar para Deus o que estava acontecendo. E eu me lembro que de forma muito meiga, carinhosa, o Senhor me trazia à memória aquela palavra que ele
tinha me dado. Eu levantei um servo meu para fazer a diferença nesta terra. Aquilo confortava o meu coração de tamanha forma que me ajudou a não cair nas ciladas, muitas vezes, daquelas difamações, daquelas calúnias. E a gente não está falando da perfeição da pessoa, a gente está falando de um homem que verdadeiramente foi santo, de um homem que verdadeiramente consagrou a sua vida ao Senhor, de um homem que verdadeiramente renunciou, muitas vezes à própria família, e com certeza colheu também os resultados disso, mas um homem que se dedicou com afinco, com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento à obra do Senhor, às coisas do reino, ao próprio Jesus. Ele falava de Jesus como ninguém. Ele expunha a palavra maravilhosamente, sem te deixar você se sentir menos diante daquela toda oratória, diante aquela eloquência que ele sabia ter e sabia ter conquistado ao longo dos anos, né? Um autodidata, um filósofo, um pastor, um teólogo, um professor, um mestre. Ele era um cantor, um compositor, um poeta, e como disse o nosso querido pastor Geseu Gomes, dos melhores. Vamos ler um pouquinho nessa introdução o prólogo da biografia do nosso querido pastor Darson, que não podia ter sido escrita ou registrada por uma pessoa mais acertada que a nossa atual pastora presidente, a sua irmã, quem foi testemunha da vida dele desde o nascimento até a morte, quem foi companheira dele, confidente dele, que foi o apoio dele, aquela que foi auxiliadora também no ministério, do começo até o final também no ministério dele aqui na Terra. E eu vou compartilhar só o prólogo, tá bom? Hoje eu vou compartilhar só o prólogo deste livro, que é A Morte. Vamos começar por ali, até porque hoje é o aniversário, o nono aniversário da partida dele, e eu entendi que devíamos começar assim, por aqui. A morte do pastor Darson foi um acontecimento surpreendente e traumático para as milhares de pessoas que o amavam. Quem o conhecia sentia ser quase impossível não o admirar. Era simpático, tinha um sorriso largo, um caráter doce, mas de ânimo forte, indomável e imbatível quando se tratava de defender a sua fé. Foi uma referência no mundo evangélico no Brasil e no exterior, mesmo sem contar com a ajuda mediática. Sua bela retórica emergia do seu profundo conhecimento e carisma que encantava a todos quanto o ouviam. Falava com intimidade das escrituras sagradas, de onde, tal qual um grande minerador, extraía preciosidades para o ensino. Com facilidade e inteligência, lapidava os textos sagrados e os apresentava de forma profunda, mesclando suas preleções com um certo grau de divertimento e emoção, que magnetizava quem lhe ouvia, tornando a mensagem mais fácil de ser captada, independentemente do nível cultural do ouvinte. O amor de familiares e de milhares de outras pessoas me instigou a fazer sua biografia. Injusto seria enterrar ou obstruir tanto conhecimento e uma visão extraordinária de um apaixonado pela vida e pelas coisas de Deus. Darson sempre voava alto em suas mensagens, ensinando coisas simples e extraordinárias de utilidade prática, pois se preocupava com a alienação mental da maioria das pessoas, que parecia desconectada
com a forma de bem viver. Manifestava profundo respeito pela liberdade religiosa, mas combatia sem fundamentalismo algumas distorções e a comercialização de Deus. Ele discorria com conhecimento e autoridade sobre história, filosofia, psicologia e teologia, sem se distanciar da realidade, do contexto diário. Foi uma estrela que brilhou pouco tempo na Terra, mas se foi deixando um rastro de luz, de contribuição para a humanidade. Um homem de bem que partiu cedo, mas deixou um legado que vai muito além do simples renome. E aqui a autora faz uma extração de uma fala do François Chateaubriand. E agora, milícias do céu, aparecei! Dizei aos heróis da nossa cidade, do alto da cidade santa, que o bravo não cai inteiro no túmulo e que, após ele, permanece alguma coisa mais que um vão renome. Esse é o primeiro trecho que eu vou compartilhar com você, nesse meu primeiro tributo que eu estou fazendo, ou estarei fazendo, ao meu querido pastor fundador. Até setembro, durante os meses que se passarem, todo dia 25, eu vou estar publicando, abrindo esse espaço para tributar ao meu pastor. E assim, eu gostaria, e o meu desejo é te inspirar a você a aprender a viver o princípio de honra com um estilo de vida. Amém? A palavra de Deus nos diz claramente: dai honra a quem tem honra. Aqui eu tenho em mãos um livro Mais que Vencedores, do pastor Daxon também, que eu vou estar trazendo também para compartilhar com você na próxima publicação, no mês que vem, março, 25 de março. Agora eu quero só trazer umas palavras, a gente compartilha as palavras da nossa pastora presidente, falando do seu irmão. Como eu falei, ninguém melhor do que ela, mas as pessoas da nossa família, do nosso convívio, né? Quando alguém da nossa família nos descreve daquela maneira, é porque, no mínimo, a gente acertou em muita coisa, não acha, não? Eu quero trazer agora a palavra de um pastor, também de renome, de uma trajetória impecável também, o pastor Geseu Gomes, que diz assim do nosso querido pastor Daxon Lira: era um desses tribunos raros, que quase não se consegue ver e ouvir. Inteligente e versátil, inspirado e bíblico, eloquente e erudito, fecundo quando pensava, preciso quando dizia. Era prazeroso ouvi-lo. Sua capacidade de raciocínio era a de um homem verdadeiramente sábio e sua maneira de expressar o que dizia era de um poeta dos melhores, devorador de livros, pesquisador indomável e estudioso, quanto mais. Darkson acumulou conhecimentos que o puseram numa posição de vanguarda entre os pastores da nossa nação. Quando Darkson pregava, encantava os ouvidos, deleitava a alma e abastecia o espírito. Eu falo isto por experiência própria. Sua voz silenciou, mas o eco prosseguirá. Seus livros, suas mensagens gravadas e cantadas, somadas à memória dos que o ouviram, certamente hão de perdurar por um largo tempo. Que os jovens pregadores se inspirem no modelo extraordinário do pregador que foi Daxon. Que as sementes por ele plantadas no Brasil, nos Estados Unidos e etc., incluindo agora na Argentina, sigam brotando, crescendo e frutificando para a glória de Deus. Estaremos separados de Darkson Lira por um pouco de tempo, mas não para sempre. Porque todos estaremos juntos quando amanhecer. E então, nunca mais haverá morte, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas terão passado para sempre. Pastor Geseu Gomes. Amigo também do nosso querido pastor,
Que maravilha, que maravilha. A pergunta é, e fica aí no ar, né? Qual é o seu legado? Isso fica batendo em mim. Qual é o legado que eu vou deixar? Assim como o pastor falava, né, que as suas mensagens irão prosseguir, a sua voz silenciou, mas as suas mensagens continuará. E tem a ver também com uma escrita dele, né, falando que até no nosso memorial nós colocamos que a mensagem fica, né, o pregador se vai, mas a mensagem fica. E eu vejo isso em nós tomando esse legado e levando ele adiante. 9 anos após, a Vale continua de pé, porque a obra é de Deus. E ela continuará, eu creio, até Jesus voltar. E eu penso no meu legado, o que que eu estou deixando? O que que eu estou deixando? Nós precisamos nos perguntar isso. Nós estamos cumprindo o nosso propósito, nós estamos fazendo isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós estamos conseguindo equilíbrio nas coisas, estamos sabendo cuidar de todas as áreas, porque também entendemos, temos coisas para aprender com respeito a isso. Nós precisamos cuidar, sei lá, pela nossa família, nós precisamos cuidar pelas coisas do reino, nós precisamos amar a Deus por cima de todas essas coisas. Mas nós precisamos também honrar. Mesmo na partida, assim, não é culto aos mortos, não traga religiosidade sobre sua vida, peço. Nós sentimos saudade. E como o pastor falou, nós nos encontraremos em breve. E eu me lembro, quando eu leio essa expressão do pastor Geseu, o próprio pastor Darson falava, ei, gente, a gente se vê no terceiro portão. A gente se vê no terceiro portão, lá no céu, amém? Ele como brincando, marcando um lugar de encontro com a gente. E eu fico pensando nas coisas que, nos últimos anos que eu compartilhei, o último ano que eu compartilhei com ele, num processo bastante doloroso, né? Da, do processo em que ele se encontrava familiarmente falando, ele vinha para cuidar da mamãe, eu estava responsável pela mamãe dele, a dona Marinha, e eu me lembro que ele era muito assíduo. A casa da pastora Dacia, onde a mamãe se encontrava sendo cuidada, né? E ele ia basicamente quase todo dia, né? Ele colocou isso como meta dele. A mamãe da Dodô, ela cuidou da gente e hoje é a nossa vez. Ele tinha essa consciência, esse compromisso com a vida, né? Ele era uma pessoa extremamente agradecida e é por isso que acho que o menos que eu podia fazer era poder tributá-lo, porque tantos valores ele me ensinou, tantas coisas eu pude absorver de bom, que trouxeram crescimento, inclusive na minha vida pessoal, no meu ministério, que marcaram etapas da minha vida, né? E eu me lembro que nas reflexões que ele fazia, às vezes, quando a gente levava a vovó para dar uma volta, então, na cadeira de rodas, né? Ele ia junto comigo para me ajudar a empurrar a cadeira, né? Sendo que era meu serviço, ele não precisava fazer isso. Mas eu me lembro que ele andava um quarteirão e revezava comigo. Deixa eu levar agora, mamãe. Né? E aí eu trocava e a gente ficava conversando. Às vezes ficava em silêncio. Ele gostava muito de desfrutar, às vezes, também o silêncio. E um dia, assim, caminhando, ele vira e para o céu, né? Ele olha para o céu, suspira. E ele disse para mim, Leila, você sabe que na vida eu cometi alguns excessos. A gente vinha conversando sobre o ministério, sobre a obra, sobre o selo, né, por ela. E eu entendi. Ele não precisou falar mais nada, né? Eu somente me lembrei de situações em que ele ficava nervoso porque as pessoas não faziam a obra com todo o seu coração. O que ele fazia, ele esperava que as pessoas fizessem, né? Colocar todo o seu coração na obra. Ele esperava o mínimo, ele esperava o mínimo, inspirar pelo menos a isso, né, as pessoas. E quando ele não via que isso não acontecia com a maioria, né, ele se frustrava demais, ele ficava nervoso, né?
as pessoas reclamavam, chamavam atenção em público. Eu me lembro ele falando isso com aquela nostalgia, né? Se eu pudesse voltar, eu corrigiria algumas coisas. Essa, essa idade adulta, a maturidade, né? Tomando conta dele e ele refletindo sobre a sua caminhada também na obra, né? E eu quero fechar esse tempo de tributo, nesse primeiro tempo que nós vamos ter, até setembro, todo dia 25, mas o espaço vai ficar aberto para poder estar continuando esse seriado de tributo ao meu pastor. E depois de agosto, que é o mês do aniversário dele, eu vou mudar a data 25 pelo dia 10, porque nós, afinal de contas, celebramos a vida. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por você compartilhar esse tempo maravilhoso que hoje nós temos, né? Curtinho, mas eu acho que é suficiente para começar. E te espero dia 25 para continuar tributando o nosso pastor. Hoje eu quero fechar com ele cantando. Uma das canções mais belas que eu escutei, cantada por ele. Nós vamos escutar agora e eu já te agradeço por esse tempo comigo. Que Deus te abençoe. Cara, vou falar na tua língua pra você sacar de um barato diferente. Você vai gostar de uma viagem colorida num país do amor. Cara, imagina no teu corpo a força de um leão da tribo de Judá, um poder ilimitado no teu coração, energia bem maior que a força nuclear. Cara, tô falando de alguém que te aceita e te ama, de alguém que apesar dos teus erros te ama e tem mais do que um sonho pra te oferecer. Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cabeça? Aí, ó, eu só posso pedir, por favor, não se esqueça que a alegria mais forte está perto de Deus. Quem concorda comigo? Cara, não se iluda buscando emoção na loucura, pra lavar no teu rosto uma lágrima pura, de emoção de abraçar outra vez o teu pai. Cara, pra que isso me diz? Pra que tanta tristeza? Pra que continuar a viver de incertezas? Se teu pai, teu amigo, guardou o teu lugar.